17 horas e 3 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias, segunda edição, e hoje no Roda de Conversa com os pré-candidatos ao Legislativo da cidade de Camaçari, de Passarinho do PSL, Guiba dos POCs do Democratas. Lembrando que essa é a nossa segunda rodada do Roda de Conversas e hoje estamos embasados tanto na LDO como no PPA, que foram aprovados pela Câmara de Vereadores, porém, o fato curioso da aprovação tanto do LDO como do PPA é que não sabemos nem qual será a bancada para 2021, porém os vereadores vão ter que lidar com essa aprovação. E aí a nossa dinâmica vai ser saber dos futuros vereadores qual será a postura dele diante dessa aprovação, visto que eles vão ter que acompanhar o que está aprovado nesses dois documentos e metas importantíssimas para 2021, tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como também do PPA. De Passarinho, seja bem-vindo ao programa Folha Notícias. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Guiba dos POCs, e a todos que nos acompanham através da Folha News, da Rádio Folha. E estamos aí à disposição de atender às demandas, às perguntas e bater esse papo com os nossos amigos aqui. Guiba dos POCs, boa tarde e mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Bruno Albuquerque, boa tarde, Camaçari, boa tarde, meu amigo de Passarinho, amigo de longas datas, e estamos à disposição, mais uma vez, né, Bruno? Mais uma vez. E lembrando que começou ontem já o prazo para as convenções partidárias e todos os partidos já têm se movimentado, alguns inclusive já começaram a fazer suas mobilizações. De antemão, vou até aproveitar já esse ensejo e fazer a pergunta para os dois pré-candidatos, se o PSL, o Democrata, já definiu a data das suas convenções. De Passarinho? Olha, Bruno, no PSL ainda não. Nós estamos conversando tanto com o presidente quanto todos os pré-candidatos e para viabilizarmos a melhor data, para que todos possam estar confortáveis na data e a gente consiga fazer aí a nossa convenção. Pronto, Guiba? Mesma coisa, até agora a informação que a gente obteve é que ainda não foi definida a data, mas a gente espera que seja definido no mais breve possível. Ainda para vocês, nossos internautas, os nossos ouvintes, as datas tanto das convenções como das eleições, primeiro e segundo turno, foram modificadas de acordo com a pandemia e também por conta do isolamento social. Então, as convenções vão ser realizadas virtuais, logicamente obedecendo alguns critérios tanto da Organização Mundial de Saúde como também do TSE, agora presidido pelo ministro Barroso. Lembrando também que as convenções partidárias já começam a definir quem serão os seus candidatos de fato e de direito, a escolha dos seus números e como os partidos vão ser conduzidos para essas eleições de 2020. São ao todo, na cidade de Camaçari, o máximo para cada partido são 32 candidatos. Nas últimas eleições nós tivemos 380 e esse ano aguarda que seja nessa mesma faixa entre 300 a 400 pré-candidatos, divididos em vários partidos. Tem partidos que vão lançar uma quantidade menor e outros que vão lançar a quantidade maior. São mais de 10 pré-candidatos até a presente data à Prefeitura de Camaçari, com em torno de uns 320, 380 pré-candidatos a vereadores. Lembrando que a aprovação vai ser depois das convenções. Então, a ideia nesse processo agora é conhecer um pouco mais dos pré-candidatos para que possa saber como vai ser o caminhar das suas candidaturas, futuras candidaturas. Algumas mudanças eleitorais também ocorreram e esse ano há uma expectativa de que a votação não seja por urna eletrônica e sim papel. Há ainda rumores de que essa decisão do ministro Barroso possa ser mudada, que volte a utilização da urna eletrônica de acordo à distribuição e à confecção das vacinas, que é o esperado que seja para mês que vem ou até em outubro. Eu espero que realmente se resolva essa questão das vacinas para que a gente tenha, na verdade, as urnas eletrônicas e não no papel, porque senão muita gente vai infartar, viu? Porque esperar 2, 3 dias para o resultado
de uma eleição, tá? Gerson, 2 pré-candidatos do POC, coincidentemente, viu, Gerson? 2 candidatos do POC, exatamente. Hoje, ao meio-dia, eu tive aqui a presença do Igor, do PSOL, e também do Roberto Carlos, do Avante, o partido, como o povo fala, do doido do deputado Sargento Isidoro. Que de doido não tem nada, tá? Se elegeu deputado estadual, elegeu deputado federal, pegou o filho dele, elegeu deputado, já está transformando num projeto familiar, bem parecido com o deputado Caetano, daqui da cidade de Camaçari, que lançou a esposa pré-candidata a prefeita e a irmã pré-candidata a vereadora. Os candidatos estão cientes, se eleito, como vão lidar com suas promessas de campanha com a lei já aprovada. A ideia, na verdade, Gerson, é justamente essa, é a gente passar para os candidatos saber deles como eles vão lidar com o que já foi aprovado, né? E saber se existe a possibilidade de apresentar alguma coisa. Segundo os vereadores que nós entrevistamos aqui, inclusive o Binho do 2 de Julho, existe dentro da Câmara de Vereadores já um regimento onde eles têm a quantidade certa de requerimentos, de lei, de moções, de títulos de entrega de títulos de utilidade pública e etc. Então, vamos ver como é que eles vão lidar com essa situação. Lembrando, tá, que todas essas prioridades que foram aprovadas, tanto o PPA como as diretrizes orçamentárias, uma está ligada à outra. E é isso que a gente quer entender. Então, a fundamentação do nosso programa é justamente essa, é deixar a população a par disso, até porque nós temos percebido que todos os anos tem pré-candidatos a vereadores que parecem que vão ser prefeitos, né? Porque vão fazer, vão construir, vão fazer e por aí vai. E nós vamos começar com o primeiro tema, que é o seguinte: saúde com qualidade. Essa é a primeira prioridade que foi apresentada e aprovada aqui. O primeiro foi melhorar o acesso da população aos serviços de saúde, tendo a atenção básica como eixo estruturante. E o segundo, manter e ampliar o atendimento de média complexidade. Bom, se vocês forem parar para analisar, até mesmo em 2021 ainda não tem a proposta da construção nem de UPAs e muito menos do hospital municipal. Essa lei que foi, essa diretriz foi aprovada para 2021, ou seja, já foi aprovada e vocês, caso sejam eleitos, vão ter que lidar com essa situação. Então, eu queria saber de vocês o seguinte: diante dessas duas propostas, no entendimento de vocês, o que pode ser feito? Primeiro, para melhorar o acesso da população aos serviços de saúde, tendo a atenção básica como eixo estruturante, e a segunda, manter e ampliar o atendimento de média complexidade. De Passarinho. Bruno, eu acredito que para melhorar, né, seria importantíssimo a gente bater na tecla principal hoje, que eu acho que é a questão das ACS, as agências comunitárias de saúde, né, fortalecer o trabalho dessas pessoas, porque é quem está realmente diretamente ligada à população, é quem visita, quem vai na casa, quem conhece o problema de perto. E assim, eu acho que com esse passo dado, a partir do momento que as ACS estejam bem estruturadas por meio da Secretaria de Saúde e do município, o atendimento na unidade será muito mais eficaz, porque já vai estar levando o relatório completo, o relatório pronto, né, entregando ao médico, para poder o médico entrar já conhecendo o problema daquele paciente. E assim, eu acho que a atenção básica, né, vai ser muito mais bem avaliada pela população, desde quando o atendimento passe a ser de melhor qualidade. Então, acredito que dessa forma a gente consegue atender um pouco melhor a nossa população. Guiba. Concordo plenamente com o meu amigo Di. A gente precisa também expandir o atendimento, né? A gente vê que em Camaçari ainda temos comunidades aí que a gente não tem um posto médico, né? A gente vê principalmente quando se criou os limoeiros, né? Ou os pardais, os alfas, os condomínios do limoeiro. A gente vê que aquela população sofre com a falta de atendimento, porque a gente não vê o expandir do serviço para essas comunidades. Então a gente precisa estar expandindo, levando até essas comunidades, principalmente, Bruno, a estrutura física desses prédios. A gente tem o CAIC lá, que é um posto médico que atende uma boa parte da população do POC 1.
e a gente vê a estrutura caótica, né? Então a gente precisa principalmente cuidar da estrutura física, porque falar em melhorar é muito fácil. O difícil é melhorar, né? Porque Camaçari, a saúde vem caótica há muitos e muitos anos e a cada dia a gente só vê piorar. Então a gente precisa expandir o atendimento para não estar sobrecarregando uma ou duas unidades. Entendeu, meu amigo Bruno Albuquerque? Com certeza. Então, aqui está bem claro e mantém ampliar o atendimento de média complexidade, que a gente acredita que pode desafogar tanto as UPAs como também as unidades básicas de saúde. 17 horas e 14 minutos, vamos a um breve intervalozinho, já já eu volto com a continuação do nosso debate. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. São 17 horas e 21 minutos e voltamos no ar com o programa Folha Notícias, hoje com roda de debates com Guiba dos Poques e de Passarinho. Continuando ainda com as diretrizes aqui, as prioridades para 2021 aprovadas pelos vereadores e o Poder Executivo, mais e melhor educação. Agora vamos para a área da educação. A segunda das prioridades para 2021 está promover e reordenamento e a modernização da rede física de ensino. Segundo, expandir a oferta visando a universalização da educação infantil, creche e pré-escola. E, por último, produzir material didático próprio e contextualizado para a rede municipal de ensino. Agora eu quero ouvir a vocês sobre essas 3 prioridades que foram aprovadas pelos vereadores e pelo Poder Executivo. Guiba. Na verdade, eu vou dizer logo a você, repita para mim, por favor, que eu estava fazendo um compartilhamento.
Eu estava Tranquilo. compartilhando aqui, não prestei atenção, observei, por favor. Promover o reordenamento e a modernização da rede física de ensino, expandir a oferta visando a universalização de educação infantil, creche e pré-escola e, por último, produzir material didático próprio e contextualizado para a rede municipal de ensino. No produzir aí, né, as ofertas, a gente precisa mesmo produzir as ofertas, até porque as escolas de Camaçari estão todas caóticas, né? As escolas de Camaçari passaram um período esquecido. Então a gente precisa reestruturar, precisa, né, até, que nem volto a dizer, volto a falar do Minha Casa Minha Vida, que não tem as escolas, eles começaram a fazer as creches, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu inaugurar, e a gente espera que esse produzir seja produzido mesmo. É que nem você falou, Bruno, muita coisa, muitas vezes, a gente peca quando a gente tem um orçamento aprovado em um ano, e você assume uma cadeira e no outro ano e tem que já né, respeitar essa lei, respeitar o orçamento que já foi votado. E aí, muitas vezes, você tem algumas indicações para fazer para algumas comunidades, mas nesse ano logo sequente não pode fazer porque o orçamento foi aprovado no ano anterior. Entendeu? Mas a gente entende que o produzir a gente precisa mesmo, porque as escolas de Camaçari hoje estão caóticas. O grande agravante, Guiba, é como você falou. Na verdade, vocês estão assinando um cheque em branco porque vocês já vão entrar na Câmara com prioridades já aprovadas. Ou seja, nesse caso, não consegue entrar a prioridade de vocês. Verdade. De Passarinho. Pegando o gancho aí no que Guiba falou, você observa que essa questão de promover o reordenamento e a modernização cai muito bem em cima do Minha Casa Minha Vida. Verdade. Por quê, Bruno? É um programa espetacular. A gente não tem a dúvida que o Minha Casa Minha Vida é um dos maiores programas sociais da história do Brasil, quiçá do mundo. Porém, eu acredito que se fosse um pouco melhor estruturado, seria melhor ainda. Porque você observa que se constrói o condomínio, se constrói as moradias, entrega, né, à população, porém, é só a moradia. Você não tem um posto médico, você não tem uma escola, você não tem uma creche. E aqui em Camaçari, quando foram entregues essas moradias, entrou uma questão para você ver que não tão organizada, que foi a linha de transporte, que só depois de muito tempo algumas pessoas começaram a cobrar, foram que as empresas começaram a fazer a linha. Então essas crianças, essas pessoas que precisam estudar e moram nesses condomínios, precisam sair, se deslocar para outros bairros. Então é essencial. Eu acho que vai ter que construir escolas em Camaçari, em locais estratégicos, claro, creches, para poder reorganizar e reordenar esse fluxo de alunos, porque você observa que os alunos perdem mais tempo se deslocando na ida e na volta, né, do que propriamente dentro da sala de aula. Eu tenho uma pergunta interessante para fazer para vocês. Na verdade, eu já estava estudando a respeito da entrega dessas creches. E tanto o Guiba como você são duas lideranças do POC. E dentre as creches que vão ser entregues, o POC não foi contemplado. Inclusive, o que o prefeito diz é, caso seja construído ou tenha algum projeto, será feito com recursos próprios. E daí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é a seguinte: quais seriam outras comunidades interessantes para a implantação dessas creches? Porque, a priori, a que a gente percebe que realmente vai fazer a diferença será do Jardim Limoeiro e também dos Verdes Horizontes. E aí eu queria saber, no caso de vocês estarem na Câmara do ano que vem, quais seriam outras localidades que vocês acham importantíssimas de ter essas creches? Eu acredito, Bruno, que ali próximo ao conjunto habitacional Garopas é um local estratégico e se encaixa também nessa questão tanto do Limoeiro, né, quanto ali do Ponto Certo, onde está se construindo também uma creche de frente ali ao Lucai, a Penha, e que vai atender também a comunidade do Multar, que é um condomínio que fica atrás. Então eu acho que ali nas redondezas ali, próximo à escola Santa Maria, tem terreno, tem espaço, entendeu? E seria de fundamental importância a implantação de uma creche ali. E a questão da creche no POC, eu acho que não seria necessário a construção de uma nova creche, mas sim a reestruturação da creche do Caique, que é um espaço muito bom, né? Um complexozinho que tem ali a escola, tem o posto médico, a escola especial
e a creche. Então acho que uma reestruturação ali daquele espaço seria uma mão na roda e tiraria a responsabilidade de se construir uma nova creche ali no POC. Guiba. Concordo plenamente. Eu acho que parece que Di está até lendo meus pensamentos. Eu estava aqui pensando desse reduto ali da Santa Maria, porque é um reduto esquecido. Camaçari passa anos e anos, anos e anos, e a Santa Maria é um reduto que ninguém lembra, né? Criou, assim, uma popularidade porque levou para ali o condomínio do Algarobos, e aí foi se criando a popularidade. Mas se não fosse aqueles condomínios, a Santa Maria estava lá abandonada, esquecida por todo mundo. Então o reduto Santa Maria, Gleba H, as Algarobas, ali precisa muito, não só de creche, como de toda uma estrutura física, né? E como o Di falou, a gente tem uma creche nos POCs, nós temos o espaço, nós temos tudo. O que falta é requalificar, é entender que quando construiu aquela creche ali, Camaçari tinha 100 mil habitantes, hoje Camaçari tem 300. E a gente não vê de forma nenhuma quem governa Camaçari pensar no daqui a 4, 5 anos. Geralmente o cara faz a obra hoje para ele sair, deixar o legado e garantir a sua reeleição. Então, a gente precisa pensar o Camaçari do futuro. O Camaçari só do hoje, só do asfalto, não tem funcionado mais não, viu, Bruno? Com certeza. A gente espera que essas outras localidades possam ser contempladas posteriormente com mais creches, já que vai entregar 5 creches nessa gestão, de repente com mais 5 na próxima, viram 10, né? Já é uma quantidade boa. Outra prioridade aqui que eu acho importantíssimo a gente discutir é a inclusão e promoção social. As prioridades aqui estão: a primeira, manter e ampliar o atendimento do Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, inclusive o último inaugurado tivemos a presença do governador, e a proteção e atenção integral à família, que é o PAIF. E, por último, temos zelar pelo acesso da população local a políticas de renda e benefícios ao cidadão. Eu queria ouvir vocês a respeito dessa questão de zelar pelo acesso da população local às políticas de renda e benefícios. Hoje, Camaçari tem Bolsa Família, Bolsa Social, Bolsa Atleta, Minha Casa Minha Vida, além de outros projetos e programas sociais. Vocês não acham que deveria ter uma política pública para que se tirasse essas pessoas dessa renda e desse benefício num período de tempo um pouco mais curto? Por exemplo, para as mães que têm filhos nas escolas, é cobrado que o filho ele tenha frequência para que ela receba a Bolsa Família. Porém, quando nós pegamos os benefícios voltados para adulto, ele não tem, na verdade, essa cobrança, ou seja, caso ele esteja em risco de vulnerabilidade, ele consegue receber essa renda. Mas o que a gente percebe é que tem pessoas que fazem dessa renda um benefício eterno. E isso deixa, inclusive, de contemplar outras pessoas. Vocês não acham que está na hora da gente mudar um pouco essa questão das políticas de renda e benefícios? Bruno, eu acredito que para que você possa, como eles fazem o estudo, para conceder o benefício, na hora de retirar o benefício, eles também teriam que pensar em uma forma de profissionalizar, né? Pensar em uma forma de exercer a capacidade laboral daquele cidadão, até porque hoje você observa, como você falou, o Bolsa Família acaba virando a principal renda e algumas famílias, a maioria, a única fonte de renda. Então, se o governo chega e tira, né, vamos supor que o aluno não está com frequência na escola, que acho que o ponto único, talvez o único que seja realmente cobrado, né? E aí cessa ali o benefício. Mas e aí? E o depois? E se esse aluno se formar, parar de estudar? Se o aluno fizer 18 anos e o benefício dele ser só até a maioridade, vai viver de quê? Eu acho que falta um acompanhamento para trazer uma oferta de educação profissional para poder formar aquele cidadão ali, e aí na hora que você tirar o benefício, ele já tenha um viés para poder estar conseguindo o sustento. Guiba. Rapaz, na verdade, eu sou uma pessoa muito direta. Eu acho que o que é feito com esses projetos sociais, não só em Camaçari como no Brasil, é política. Eu acho que ninguém se preocupa em tirar a pessoa do social porque ele quer fazer a política. A gente tem visto aí na rua, vou até falar assim, tá? Que não sei se meu amigo Di está sabendo, estão se fazendo alguns cadastros aí hoje, estão andando pelas ruas aí, cadastrando o povo, mas a gente sabe que na maioria das vezes as prioridades são os indicados pelos seus vereadores. Né, Bruno? Por que é que a gente vê que muitas vezes a gente dá a ideia, que eu venho dando essa ideia desde o tempo de Ademar,
de ao invés de você dar a cesta básica do Natal, a cesta da Páscoa, aquela cesta, deixar a pessoa na fila no sol quente, sofrendo e padecendo, por que você não dá um cartão, que nem é feito com o Vale Escola, que nem é feito com o Vale Escola Estadual, que é um cartão, você dá o cartão, a pessoa vai no mercado, você cadastra no mercado, ele vai no mercado e você compra o que você quer. Não, só que o que é que o político pensa? Se ele fizer isso, a partir do momento que ele entregar o cartão, ele não vai ter rede social para trabalhar e mostrar o povo na fila, ele entregando 35 mil, 40 mil, 50 mil cestas. Entendeu? Então eu acho que muitas vezes, Bruno, o político ele não está nem aí para a vulnerabilidade da população. O que ele quer, na verdade, é fazer a política. Ele quer o povo miserável, o povo dependente de um vale-gás, o povo dependente de uma cesta básica, para que o vereador leve isso até o povo e, com isso, ele agregue votos e lideranças. Porque a partir do momento que a população tiver emprego, a partir do momento que a população tiver de onde tirar o seu pão de cada dia e não depender da cesta básica do político, ela vai aprender a votar. E tenha certeza que não é desses que aí estão que elas vão continuar votando. Com certeza, esses programas nós percebemos que são, de fato, assistencialistas. Eu não consigo entender como é que o Bolsa Social, ele contempla quem já tem o Minha Casa Minha Vida. Então, não consigo entender muito essa dinâmica. Eu acho que o Bolsa Social deveria beneficiar quem não tem absolutamente benefício ou renda nenhuma. Então, não entendo como é que a pessoa já tem um Bolsa Família e ainda pode ser contemplado também no Bolsa Social, independente do valor. Mas, enfim, cabe aos legisladores depois analisarem essa postura desses benefícios. Aproveitar, Bruno, só para concluir aqui, eu fiz hoje a visita a uma cidadã do Camaçari dentro do dia, até falei com você, não foi? É a situação caótica, crítica, situação crítica. Uma filha com problemas, vamos dizer assim, psicológicos, especiais, né, que hoje tem que dizer assim, sim, com problemas especiais, deitada numa cama, a mulher não tem um fogão, a mulher não tem nada. E aí foi à procura do CRAS e aí indicaram ela a um cidadão. Aí o vereador, foi o que ela me disse, ela queria até fazer um vídeo para falar sobre isso, eu não quis, para não estar prejudicando o nome de ninguém. E aí mandou que procurasse o vereador A para que o vereador indicasse. Então é o que eu estou lhe dizendo. Às vezes, Bruno, o que acontece em Camaçari é que se fazem política com tudo. O povo quer, os políticos querem as pessoas quanto mais miseráveis, melhor, para eles poderem fazer política. Porque, exemplo, por que é que ninguém faz política com o nome de Bruno, com o nome de Passarinho, com o nome de Guiba? Porque, graças a Deus, nós temos de onde tirar o nosso pão, nós não ficamos dependendo de uma cesta básica. Então, hoje eu fiz essa visita, uma queixa, uma reclamação, a pessoa está lá. E, no entanto, o CRAS não atendeu. E aí me indicaram ela procurar um vereador, mas ela aí até hoje não procurou o vereador, me procurou. E a gente está tentando ver se via CRAS ajuda ela, porque é obrigação e dever do CRAS fazer esse tipo de trabalho. É a forma da velha política de se perpetuar no poder, né? Você vê que é histórico. Vendem o problema, oferecem o problema, criam ele para depois vender a solução. Vender a solução, infelizmente. É o que nós percebemos, inclusive, da pandemia. Ou seja, os políticos, eles politizaram a pandemia, colocaram a população no pânico, trancadas dentro de casa. E agora a população começa a acordar e percebe que nada mais foi do que justamente esse pânico. Então, a última compra, inclusive, não só de Camaçari, mas de todos os municípios do teste rápido, foi o mês passado. Ou seja, curiosamente, da noite para o dia, não se faz mais os testes rápidos e o protocolo agora é todo o usuário passar por um atendimento com o clínico e o clínico ele passa os medicamentos, tá? E que são os medicamentos já do tratamento da própria Covid, que é a utilização, a administração da azitromicina, da hidroxicloroquina, da cloroquina e ivermectina. E daí, logicamente, quando o usuário ele retorna ao posto, ele já não tem mais sintoma nenhum, foi curado e não precisa mais fazer os testes rápidos. E para terminar de completar, ontem também foi publicitado que alguns governadores e prefeitos utilizaram o dinheiro do auxílio emergencial para dar aumento de salário para os seus colaboradores e, inclusive, a Câmara de Vereadores de Camaçari já tem preparado já o projeto de lei para o aumento do salário dos vereadores para o ano que vem. Então, parabéns à Câmara de Vereadores, não é só aqui em Camaçari não, outras câmaras de vereadores já colocaram em votação e já foi aprovado, inclusive, o aumento do salário para o ano de 2021. É isso aí. Enquanto eles aprovam o salário de vereador, o auxílio emergencial é suspenso. Então, são dezenas e centenas de pessoas que estão sem receber auxílio emergencial, pessoas que receberam só uma parcela, pessoas que receberam duas, pessoas que não receberam nenhuma.
Mas, enquanto isso, ano que vem os vereadores vão receber em dia, inclusive com esse modesto reajuste. 17 horas e 37 minutos, continuando aqui nossa roda de debate com Guiba dos POCs do Democratas e de Passarinho do PSL. Juventude, esporte e lazer, que é outro tema que todo mundo sempre pede para que os pré-candidatos digam o que é que eles podem fazer para poder mudar essa realidade dos jovens de Camaçari. Segundo alguns pré-candidatos, muitos que estão indo para o crime ou até para os ilícitos é devido de não ter o que fazer no município. Mas segundo as prioridades para 2021, nós temos aqui estimular e fortalecer a prática esportiva, visando o desenvolvimento do futuro do esporte no município. E, por último, dotar os espaços destinados à prática esportiva com os meios e a infraestrutura necessária para o seu desenvolvimento. Então, a palavra está a Guiba, fica à vontade. A gente fica vendo projetos desse tipo. Eu acho que hoje as praças de Camaçari, não só Camaçari, como no mundo, a gente vê os equipamentos, né, de fisiculturismo, a gente vê lá os equipamentos para aqueles que gostam de praticar os seus esportes. Mas quando a gente fala do jovem, Bruno, eu acho que o jovem não é só esporte, não. Eu acho que o jovem também precisa ter responsabilidade. A juventude de Camaçari, e principalmente essa juventude que acompanha os partidos políticos, a gente vê, cada partido cria a juventude, né, do seu partido para usar o jovem. O jovem em Camaçari, ele é usado só para entregar panfleto, para embelezar as candidaturas, porque quem primeiro vai para o embate na situação das manifestações. Então eu acho que criar futebol, boxe, judô, né, isso aí não tira ninguém das drogas, não. A gente precisa começar a dar responsabilidade e criar mecanismo de um primeiro emprego. Eu sou do tempo que tinha aí o Mensageiro Mirim, né, onde, não sei se você é desse tempo aqui, Bruno, de Passarinho é um menino novo, mas o irmão dele é desse tempo aí, que é mais velho do que eu. A gente é desse tempo aí do Mensageiro Mirim. E a gente via as crianças, todo mundo queria ser Mensageiro Mirim. Nós temos aí na casa da criança e do adolescente, a gente via o trabalho que era feito antigamente com essas crianças. E hoje a gente não vê isso. Você vê que para adquirir uma boquinha aí como é o nome do trabalho agora, que dá as crianças agora? A juventude, que eu até esqueci. Jovem aprendiz, o jovem aprendiz. Emprego. Se você não for ligado a um vereador, você não consegue nunca. E são, vamos dizer assim, um quadro muito pequeno para atender a demanda. Então eu acho que teve um tempo aqui que quando você saía do tiro de guerra, geralmente você já tinha uma boca certa na STT, né? Então a gente tinha vários mecanismos para que a juventude não adotasse a droga como o seu melhor trabalho. Mas infelizmente hoje a gente se pensa, vamos criar um centro de recuperação para o jovem. Aí a gente vê todo mundo criando centro de recuperação, mas ninguém se preocupa em fazer a prevenção. Eu acho que se você criar mecanismo, como nós tínhamos FUNASC, né, nós tivemos o SEND no tempo antigo, onde você fazia os cursos profissionalizantes, a gente tem aquele camelódromo ali parado, porque a gente não cria um centro de formação profissionalizante para o jovem de Camaçari. Então eu acho que gosto muito de esporte, gosto muito do futebol, mas eu acho que a juventude não é só esporte, só lazer não. Eu acho que a juventude também precisa de responsabilidade. É assim, Bruno, no meu tempo, né, quando eu estudava ali no SENC... Fala no meu tempo, parecendo até No meu tempo de estudante, no Centro de Educação Municipal de Camaçari, na escola lá no POC 2, eu ia para a escola pela manhã e à tarde meu pai tinha uma barraca de fotos ali na frente do SAC, do antigo SAC, e ficava ele e meu irmão trabalhando ali. E eu tinha essa responsabilidade, eu saía da escola meio-dia, ia para casa, almoçava, tomava banho e ia para a barraca. Na época não tinha ainda aquela questão da foto impressa na hora, né? Tirava-se a foto até o determinado horário ali, em torno de até 9, 10 da manhã, na Rua do Saque. Aí eu pegava a negativa, corria para ali, para o lado da Caixa Econômica Federal, na Radial B, entregava, né? Eu colocava para revelar. Quando era meio-dia, tinha que estar lá no pé para poder trazer de volta e o cidadão pegar sua foto e fazer seu documento lá no saque. Depois de algum tempo melhorou, né? Que veio a questão das fotos na hora e tal. Mas eu tinha essa responsabilidade, eu saía do POC ali a pé, 1h da tarde naquele solzinho gostoso, e o saco ficava com meu irmão lá a tarde toda. De tarde eu voltava de carro, meu pai ia buscar. Então, eu tinha essa responsabilidade, eu cresci nesse ritmo. E graças a Deus, hoje eu sou vivo nesse ritmo de trabalhar, de estudar, de estar ali ajudando. Então, Bruno,
eu acredito que, além, como o Guiba falou, além do esporte, além da cultura e, claro, da educação, que tem que ser ofertado para o jovem, tem que ser ofertado, sim, uma certa responsabilidade. Porque só cobrar horário para ele chegar na escola, para ele sair da escola, para ele chegar no treino ali, no ensaio musical, que seja na parte cultural, ainda é pouco. Eu acredito que só reformar quadra, campos, praças esportivas e culturais e entregar o equipamento bonitinho ali não é o suficiente para atrair o jovem. Além disso, eu acho que tem que se trazer, juntamente com a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Esporte, de Lazer, a Secretaria de Cultura, e ofertar as três juntas, né, uma demanda maior de oportunidades para o jovem, primeiro se sentir atraído, né, por alguma dessas atividades. Se não for no esporte, que seja na cultura, que seja na música, para que eles possam ocupar suas mentes e aí lá na frente a gente não precise estar construindo um centro de recuperação ou tentando levar lá para o doutor Jesus, né? Lá no Sargento Isidório. É engraçado que em 2018 a prefeitura fez um investimento de 58 milhões para a implantação de aparelhos esportivos nas praças. E quantos milhões? 58 milhões. E o que eu acho engraçado, na verdade, é que quando fala a estimular e fortalecer a prática esportiva, poucas vezes nós vemos essas ações. Eu espero que realmente seja essa a prioridade, viu, para o 2021, porque até agora o que nós temos visto são pessoas avulsas fazendo aulas de swing, fazendo algumas atividades nas praças, zumba e etc., mas não ligada à prefeitura e muito menos à Câmara de Vereadores. Só uma observaçãozinha rápida em cima disso que você está falando. A prefeitura agora está instalando alguns equipamentos de ginástica em algumas praças. Inclusive lá no POC nós vamos ter agora 3 praças entregues, onde 2 já conta com esses equipamentos que foi instalado agora na reforma. Mas o que acontece? Você não tem um profissional ali para poder, no caso do poder público, para poder estar instruindo aquelas pessoas a fazer o exercício. Então as pessoas até tentam, né? Faz sua caminhada ali, faz sua corridinha, depois vai lá num aparelho daqueles, mas no 3º, 4º dia desiste porque não acha viável, não tem uma sequência acompanhada, então desiste. Entendeu? Esse que é o X da questão, né? É justamente por isso que tem que ter essa ideia aqui de estimular e fortalecer a prática esportiva. Como vocês falaram, não adianta se fazer as praças, não adianta se fazer os campos, as quadras e etc., se não existe nenhum estímulo. Inclusive, transferência de responsabilidade. Inclusive, claro, eu até conversei com a secretária a respeito da requalificação da Praça do POC 1. Quando fizeram a praça, fizeram uma quadra poliesportiva, muito bonita, todo mundo usava nos primeiros dias. Só que assim, não se dão manutenção. Aqui em Camaçari tem o costume de larga lá, aí passa 4 anos, você sai, entra aí, eu já não faço mais nada porque foi você que fez e fica lá abandonado. O que é que nós estamos pedindo, solicitando da secretária? Que ao invés de ser feito uma quadra de concreto, que fosse feito um campo de futebol, né, que fosse colocado a terra batida, mas que nós mesmos pudéssemos dar manutenção e utilizar de verdade, porque a quadra ficava lá, entregue as baratas, as traças se destruiu, né, e não teve mais manutenção nenhuma, agora que vai acontecer uma pequena requalificação. Então, não adianta recuperar um equipamento e largar lá parado, porque não tem hoje as quadras em Camaçari, nós não temos mais a modalidade do futsal, então é um dinheiro gasto em vão. Guiba, aí eu não vejo citar também nessas prioridades as PPPs, isso que me deixa até um fato curioso, porque, por exemplo, Alagoinhas e outras cidades aqui próximas, Mata de São João, eles têm algumas parcerias interessantes, principalmente em praças públicas, onde algumas empresas adotam essas praças e ficam fazendo a manutenção. Evita justamente chegar onde você disse, né? O 4 anos se constrói, na verdade 2 anos se constrói, 2 anos deixa sem manutenção, e aí o outro que entra vai e também não faz a manutenção e por aí vai. Quero mandar um abraço para Gerson Mai também, Jade Tico, lá em Mata de São João, um abraço para você. Meu nome dele, a Jace também, que está aí curtindo a gente, um abraço. Júnior de Araci, pastor Júnior de Araci, parabéns, Júnior, pelo trabalho que você desenvolveu. Falei até de você aqui no programa Meio Dia, e foi um vereador
que ficou na rua o tempo todo aí na época da pandemia e contraiu a Covid-19, se curou e voltou e está até hoje aí sem parar. Ao contrário daqui de Camaçari, que a primeira oportunidade os vereadores queriam adentrar com um requerimento para suspender as ações legislativas até o final do ano, né, até dezembro, não foi nem até a pandemia. E o mais curioso é que veio de uma proposta de um vereador de oposição. Se fosse da situação, até que a gente iria dizer que tá bom, né? Mas, vamos lá. Gerson está dizendo, eu sou um representante do futsal. Gerson, o que eu acho engraçado é assim, o Brasil, ele às vezes adota algumas coisas e é hilário, né? Porque o Brasil, ele disse que é a terra do futebol, apesar de que o futebol não foi fundado aqui no Brasil. Toda vez que nós falamos de esporte, todo mundo só fala futebol, futebol, futebol. E daí nós temos muitas outras modalidades no município e a gente percebe que ninguém fala absolutamente nada, né, de outras modalidades como futebol feminino, como o próprio voleibol, tem a pista de cross aqui também, tem ciclismo, etc. Inclusive, anteontem foi o dia do ciclista. Quero mandar um abraço hoje para os maçons, hoje é o dia dos maçons. Hoje também começa o Dia Internacional dos excepcionais, de crianças e adultos que são excepcionais. Então, começa hoje, dia 21, até o dia 28. Semana que vem nós vamos estar aqui, inclusive, com representantes da PAI, da Pestalozzi, que são instituições filantrópicas que lidam com esse tipo de patologia. Então, não se fala nesses outros esportes, infelizmente. Atualmente, a secretária, pela primeira vez se tem a secretária, na verdade, que é da área de esporte, que é a professora Dilma, mas vamos esperar que, de repente, ela continue tanto até o final do ano, como provavelmente, caso o prefeito seja reeleito, que ela continue e possa fazer a diferença. Mas a gente espera que o esporte não fique somente no futebol. Continuando aqui, Camaçari, cultura todo dia. Primeiro, promover a proteção do patrimônio cultural do município. Segundo, fomentar as artes como instrumento de identificação cultural. E terceiro, estimular a fruição cultural, apoiar a cadeia produtiva das diversas linguagens culturais. Agora eu quero ouvir vocês a respeito dessas prioridades aqui voltadas para a área de cultura. De Passarinho. Acredito eu que a Secretaria de Cultura hoje ela poderia estar utilizando esses espaços públicos, como as praças, né, do nosso município, e está levando atividades itinerárias, né? Final de semana aqui, no outro final de semana no POC, no outro final de semana no Gravatá, no Mangueiral, e assim você diversificar, porque aí você faz o seguinte, você leva a cultura e atrai a população daquele bairro para fazer parte daquele projeto. Porque fica muito difícil, Bruno, hoje a Secretaria de Cultura funciona ali no prédio da Cidade do Saber, né? E você quase que não vê um comentário na rua de uma família que pegou seu filho e levou lá para poder fazer alguma atividade cultural. Dificilmente você escuta isso. E a Secretaria de Cultura não se atenta, não se alerta quanto a isso e tenta fazer um concurso de dança, um concurso de artesanato, né, de qualquer coisa relacionada à cultura que desperte o interesse da comunidade. E aí eu acredito que seria esse um dos pilares para ativar a cultura no nosso município de forma a ser atraente, né? Levar para as praças, levar para os espaços, as quadras cobertas, os colégios de sábado, as escolas. Mas infelizmente é uma pasta que você não vê tanto vigor, né? Você citou agora há pouco aí a secretária Dilma, a qual eu mando um abraço aqui, uma pessoa que é da área, é do esporte, e você vê em acho que 5 meses, 6 meses que Dilma está à frente da Secretaria de Esporte em Camaçari, é outra secretaria. Passou por lá Rui Magno, passou Cecé Abreu, tudo bem, tem a vontade, né? Tem tenta desempenhar o papel da melhor maneira, mas não é um cara da área, entendeu? Não é um cara, eu não diria nem capacitado, mas não é um cara que tem aquele amor ao esporte como Dilma tem. Hoje você vê Dilma tá rodando os campos em Camaçari, 1 a 1, levantando, fazendo um levantamento que eu acredito que já seja parte do planejamento de uma nova gestão dela mesma à frente da secretaria, para dar continuidade mais tarde. Dilma tem essa sensibilidade. Guiba? Primeiro eu quero mandar um abraço aqui, eu estou acompanhando aqui, nosso amigo Gil Eventos, lá do POC 2, meu irmão, camarada.
E dizer que, infelizmente, Bruno, é complicado você falar de secretarias em Camaçari. Eu acho que, na maioria das vezes, nós temos as secretarias tão somente para servir como aquela palavrinha mágica chamada gabinete político. Eu acho que você faz os acordos, fulano assume a secretaria, não sabe nem para que serve. Eu queria só dizer aí que alguém da Secretaria de Cultura, eu acho que é Márcia, isso? Que é a secretária, Márcia Pude, eu queria que até ela mesma me respondesse o que foi feito em Camaçari pela cultura. O que foi feito de cultura durante esse período. Não esse período, né? Porque a gente já havia sofrendo no período Ademar, passamos, né, 4 anos com a cultura caótica e hoje a gente nem existe. Então eu acho que é como, volto a dizer, um tempo atrás a gente teve o Ivanildo Antônio como secretário de Cultura, a gente começou a fazer um trabalho até bom. Nosso vizinho. Nosso vizinho, uma pessoa de Camaçari, vinha desenvolvendo um trabalho muito bom, infelizmente, né? A política em Camaçari está acima de tudo. Você se tira aquele que está trabalhando porque eu tenho que botar o outro que eu fiz um acordo. E aí de lá para cá, do segundo mandato do ex-prefeito Caetano, até hoje a gente não vê mais cultura em Camaçari. Eu não sei nem o que é isso. O que significa a palavra cultura para algumas pessoas em Camaçari. Porque a gente tem um teatro aí, o Albert Martins, a gente tem o Teatro da Cidade do Saber, tem isso, tem aquilo, mas na verdade a gente tem os equipamentos, mas não tem nada. A gente não tem, assim, projetos voltados verdadeiramente para a cultura em Camaçari. O que é feito com a Secretaria de Cultura em Camaçari, não só de cultura, como a de esporte, né, como outras e outras, é tão somente usá-la para botar os seus apadrinhados. Então, como o Di falou, passaram-se por aí. Nós tivemos, no mandato de Caetano, nós tivemos N secretários de esporte, nenhum deu certo. Assassinou o esporte. No dia 1º de janeiro de 2005, começou o homicídio ao esporte de Camaçari. De lá para cá, o coitado não ressuscitou mais. Então, a gente precisa verdadeiramente, não só de secretário, mas de um prefeito que bote os olhos em cima do esporte e entenda que o esporte é de fundamental importância para a criação e a cultura das crianças. Porque quantos jogadores de futebol nós revelamos? O futsal de Camaçari já foi um dos melhores futsal da Bahia. O boxe de Camaçari já foi disputar brasileiro, isso e aquilo. Então, o bicicross de Camaçari já foi exemplo nessa cidade. O karatê. Hoje a gente não tem nenhum torneio de dominó. Ô, Guiba, a questão do bicicross eu falo com propriedade, que eu fiz parte Andar de bicicleta? muito tempo. Você nunca andou de bicicleta? Deixa ele mentir. Eu fiz parte muito tempo, Bruno, e o que acontece? Eu via de perto a realidade quando Gilberto De Rico era secretário de esporte em Camaçari. Verdade. E também tive o desprazer de ver de perto a falta total de compromisso da secretaria quando passou na época que Guiba está falando, que é de 2005 para cima, para cá. Então, eu acho que um exemplo que eu vou lhe dar aqui, você falou do teatro, eu me lembrei. O que acontece? Na época do Alberto Martins, antes da reforma, no caso no Teatro Velho ainda, nós tínhamos o programa de Tia Arilma, que a gente estudava de segunda a sexta, e sábado era o que tinha. Era o programa de Tia Arilma, que era transmitido pela TVC, pela extinta TV Camaçari. E hoje não se tem, ou seja, se cria algum atrativo, a criançada vai, a juventude vai. É questão de tempo você começar, manter, para poder ter um resultado lá na frente, né? Infelizmente... E o bicicross nós tínhamos lá Jeb, Charles, Jeb, Peco, o próprio Johnny que está militando até hoje, Gil Nascimento, que é campeão brasileiro, campeão mundial, inúmeras vezes campeão baiano, campeão norte-nordeste. Tínhamos o finado Bocão, Elison Bocão, né, que é um garoto promissor, que com 13 anos chegou no Mundial em 2006, lá na cidade lá no estado de São Paulo, e ficou em terceiro, né? Infelizmente a gente perdeu ele para a criminalidade, mas deixou um legado e deixou justamente esse recado, que se tem um atrativo, a criançada vai e mostra que tem futuro, que tem capacidade de executar. E não esquecendo, Bruno, que naquela época, eu lembro que o secretário Gilberto De Rico a secretaria comprou todas as bicicletas de primeiro mundo. Não, estruturou completamente. A única coisa que nós não conseguimos na época de Gilberto, e até hoje não conseguimos ainda, foi literalmente jogar a pista no chão e começar do zero um projeto realmente avançado, porque reformas a gente sempre consegue, isso aí a gente não pode negar. Não pode negar. Passa a máquina, faz rampa nova,
o gate, que é um gate eletrônico, um equipamento caro. Agora no governo Alinaldo, nós conseguimos a iluminação da pista, que era uma atividade que a gente só podia fazer ali até no máximo 5h30, 6 horas da tarde. E agora já temos a iluminação, já um passo a mais. Johnny está à frente aí da Associação Camaçariense de Bicicross e corre atrás também de cercar a pista, porque infelizmente algumas pessoas usam aquele espaço ali à noite. Agora menos, porque já está iluminado, mas antes usavam para práticas ilícitas, entendeu? E aí não tinha como você deixar nem ferramentas lá. Inclusive, acho, não sei se foi hoje ou foi ontem, algum entrevistado da gente falou justamente sobre isso, que deveria ter os alambrados ou proteção, que ainda não foi colocado. Edson está dizendo que teve com a professora Dilma e que vai reiniciar a Liga de Futebol, de futsal. O vereador Júnior de Araci está dizendo que a Secretaria de Cultura de Dias Dávila, através de lives musicais, contemplou 250 grupos em todos os estilos. Parabéns. E Júnior, que antes de vereador, foi secretário de Cultura também. A mãe de Júnior foi vereadora por 6 mandatos e 2 de presidente da Câmara, inclusive secretário de Cultura do município. Professor Araci, aquele abraço. Délio também, um abraço, Délio. Rodrigo, Gerson está aqui também falando. Rodrigo, seu comédia. Rodrigo está aqui também. Rodrigo Moraes. Pois é, Gerson. Nós falávamos, né, nos programas anteriores essa questão que Guiba citou aqui também das secretarias, né? Eu acho que, infelizmente, a gente entende que os políticos têm que ter os seus seres políticos dentro do governo. Porém, a gente precisa entender que precisa dos políticos e também dos técnicos. Colocar todo o seu secretariado político e não técnico, acontece o que está acontecendo. Nós temos vários segmentos da prefeitura, de uma gestão que não anda porque, às vezes, falta essa questão. E já falando nessa questão até técnica, tem uma parte aqui que eu quero comentar com eles, que é a questão do turismo. Então, foi criada uma Secretaria de Turismo que nós percebemos que praticamente passou em branco. E eu quero ouvir vocês que a prioridade aqui está dizendo o seguinte: transformar a Costa de Camaçari em um destino turístico reconhecido nacionalmente. Eu acho que os vereadores estão equivocados quando eles dizem isso aqui nessa prioridade, porque Camaçari tanto tem reconhecimento nacional como tem reconhecimento internacional. Então, essa história de transformar a Costa de Camaçari, eu acho que eles foram equivocados em colocar isso aqui, tá? E segundo, promover e implementar infraestrutura, equipamentos e serviços turísticos. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês dois. Guiba. Olha só, Bruno, quando a gente assiste na televisão, o marketing da orla de Camaçari é tão grande. Quando a gente assiste na televisão, a gente vê falar área litoral de Salvador. Então eu acho que a gente precisa urgentemente fazer um trabalho de publicidade e dizer que a orla marítima, que isso pertence a Camaçari. Né? A gente vê aí, parou os investimentos de trazer os hotéis, parou os investimentos de fazer a publicidade para trazer o atrativo para trazer o turista para Camaçari. Então Camaçari hoje não existe ainda, acho que uma secretaria de turismo, porque a gente não vê turismo em Camaçari. A gente não vê, o turista não tem por que vir para Camaçari. E olha que nós temos 42 quilômetros de praia, das melhores praias, das praias mais bonitas do estado. E infelizmente até a publicidade das praias é tida como litoral de Salvador. Então eu acho que já era ruim, ficou pior, porque a gente não viu de forma nenhuma. Eu acho que algumas pessoas até nos criticam quando dizem assim, do DEM, tem que estar dizendo amém. Não existe isso, eu sou pelo certo e você sempre pelo certo. Infelizmente, Camaçari hoje não tem a motivação para você sair de São Paulo, do Rio, da Argentina, de onde for, e vir para Camaçari. Por quê? Porque a gente não vê investimento nenhum na publicidade para trazer esses turistas para Camaçari. Então, a partir do momento que a gente começar a valorizar a nossa orla, nós começarmos a dar a cara de Camaçari, porque você vê que até o desmembramento, vamos dizer assim, eles que tentaram fazer, que a orla fosse independente, né? Mas aí, graças a Deus, não conseguiram e a gente continua tendo a orla nossa. Rapaz, é o que eu estou dizendo, essa questão quando diz de transformar num destino turístico reconhecido, diga-se de passagem, a própria aldeia Ripe. Vamos lá, Adi. O Bruno, você citou agora uma questão importante. A aldeia Ripe fica ali em Arembepe, correto? Sim. O que acontece? Quando acontece
qualquer matéria, qualquer coisa em rede nacional, se fala que a aldeia RIP é em Arembepe, mas não se fala que Arembepe é em Camaçari. Verdade. E nenhum governo se atentou a isso. Você vê um exemplo excelente, eu acho que era para ter se pensado nisso na transição do governo Ademar para o governo Elinaldo. Nós temos um exemplo ótimo, excelente, um resultado grandioso em Mata de São João. O que a gestão de João Galberto, se não me falha a memória, fez no turismo em Mata de São João é para ser copiado vírgula por vírgula. Rapaz, na verdade, veja vocês que o João Galberto fez o oposto do Elinaldo. Enquanto Elinaldo e as outras gestões também esqueceram do litoral e trabalharam mais na sede, quando eu digo questão de empregabilidade, João Galberto fez o contrário. Não trabalhou na sede, mas trabalhou no litoral. Transformou Mata de São João. E Camaçari tem passado por isso. Hoje, Mata de São João é um complexo hoteleiro que não mete inveja, né? Mete inveja em todo mundo, não mete vergonha em lugar nenhum. Porque foi se pensado, fez uma estruturação e hoje dá o resultado que dá, né? Em Camaçari, a orla é maior, tem diversificação de praias, de locais, perto do aeroporto, uma série de coisas que traria investimentos, mas infelizmente o poder público não consegue ligar uma coisa a outra e executar um projeto que traga essa grandiosidade. Agora imagine, nós temos o polo industrial, nós temos o polo automotivo e temos um potencial enorme para o polo turístico, mas infelizmente não é executado da maneira correta. E eu volto a frisar, se fôssemos ali em Mata de São João e trouxéssemos uma única pessoa do turismo, né, ou uma equipe, sem Para nos ensinar, você quer dizer isso? com a maior humildade, se fazia um projeto, os caras apresentavam o projeto, davam um prazo para poder dar algum retorno, e muito obrigado, porque, Bruno, não existe uma cidade como Camaçari. Quando não se tem potencial, você entende. Agora, com potencial e não é explorado, você acaba saindo como incompetente. Inclusive eu tenho aqui Jade Tico, Josué, aquele abraço do Sim de Borracha, aquele amplexo, meu amigo. Josué, você é categoria. Bispo da Cultura, aquele amplexo para você também, a Wikipedia daqui de Camaçari. E eu tô com Jade Tico também aqui, que é lá de Mata de São João. E esses dias eu vi um vídeo interessante. Eu acho até, Jai, que se estende para Camaçari. Jade Tico fez um vídeo importantíssimo na Praia do Forte, pedindo um hospital no litoral. E olhem vocês, que engraçado, né? Que se nós pegarmos de Jauá até terminar as praias de Camaçari, começa as praias de Mata de São João, termina até lá em Porto, entrando em Sergipe já, ou, né, pode entrar em algumas praias também ali de Entre Rios e etc., vocês percebem que não tem nenhuma unidade de saúde, que aquele povo todo do litoral tem que recorrer ou a Lauro de Freitas ou a Salvador. E já nesse vídeo, inclusive, ele reivindica isso, que está na hora dos gestores, não só de Camaçari, mas Mata de São João, de Entre Rios, os gestores, como se reuniram agora os gestores, né, da região metropolitana para poder falar tanto da pandemia, porque esses gestores não se reúnem para construir um hospital municipal, né, para que possa beneficiar os ribeirinhos, todo mundo dessa região, né? Mas infelizmente é meio difícil. Então acho que essas prioridades que tem aqui de 2021, eles pecaram quando colocam em transformar a costa de Camaçari num destino turístico reconhecido nacionalmente. Ele já é. O que está faltando na verdade é atenção, manutenção e principal, vergonha na cara, nos cara pálida para poder fazer isso aqui funcionar, tá? Tem outro ponto que eu quero questionar vocês, é o seguinte, ele diz aqui, ó, dinamismo econômico e oportunidade de trabalho e renda. E aí eles colocam como prioridade desenvolver localmente a cadeia de suprimentos para o polo industrial de Camaçari e fortalecer a economia urbana mediante a atração de atividades comerciais, de serviços e tecnologia. E eu quero ver a opinião de vocês quando diz aqui a desenvolver localmente a cadeia de suprimentos para o polo industrial. Nós percebemos que muitas plantas estão sendo desativadas. Essas plantas que foram fundadas desde a década de 70, quando o polo aqui chegou, e que tem ficado essa lacuna. Então, dentre essas prioridades, está dizendo justamente isso, desenvolver localmente a cadeia de suprimentos. Então,
Qual a ideia de vocês para que a gente possa preencher essas lacunas que estão sendo deixadas pelas plantas que estão sendo desativadas? Pode ficar à vontade. Bruno, eu sou montador de andaime, eu venho do polo, então eu falo com uma certa certeza nas palavras. Eu acredito que esse fechamento de plantas que você citou se deu a partir do momento que a Braskem chegou no polo industrial. Você vê que eram várias plantas que produziam basicamente a mesma matéria-prima. E o que foi que a Braskem fez? Ela comprou, né, primeiro ela comprou a Copene, assumiu a Copene as operações, e aí foi comprando aquelas plantas menores. Mas aí, depois que comprava, ela, ao invés de colocar sua marca e continuar produzindo, ela preferiu potencializar a produção na área da antiga Copene e fechar aquelas plantas. Mas aí ela não pensa no desemprego que vai gerar, ela não pensa no sucateamento do polo, porque infelizmente é isso que acontece. Hoje você vai no polo aí, é triste. Você só vê o PV1, o PV5, né, e o PV13, com carros estacionados, com fluxo de pessoas chegando pela manhã e saindo pela tarde. As outras áreas, citando a Braskem, exemplo da Braskem, as outras áreas, a Monsanto, tudo isso funciona. Mas aquelas menores que a Braskem comprou, acabou. Tem área hoje, área industrial, que era uma planta industrial, que os caras desmontaram e hoje serve de vestiário. Os ônibus adentram, ali mesmo na Anteal, antiga PET, os ônibus adentram, deixam os trabalhadores e saem. E ali era uma planta industrial, ficou como escritório e vestiário. Adi, deixa eu lhe fazer uma pergunta importante. Você não acredita que faltou uma omissão até dos próprios moradores de Camaçari que trabalham no polo, quando você acompanha, na verdade, a evolução dessas fábricas e você percebe que em um determinado tempo essas plantas seriam desativadas? Porque o que a gente percebe é uma movimentação muito grande de pessoas desempregadas daqui, que são montadores de andames, que são soldadores TIG, que são caldeireiros e etc. Você não admite que faltou também essa visão do futuro de que essa demanda poderia diminuir? Ô Bruno, o que acontece é o seguinte: quando a Braskem chegou, logo em seguida se deu um salto no desenvolvimento econômico do país. E isso levou vários profissionais de Camaçari a rodar o que a gente chama de trecho, rodar o Brasil inteiro. Então os poucos que ficaram estavam empregados. E aí quando você está empregado, você entra numa planta dessa, você entra pela manhã, sai à noite. Você não sabe o que está acontecendo lá no escritório, você não sabe o que está acontecendo nas gerências das empresas. E aí você acaba ficando, quando a informação chega, a vaca já foi pro brejo, entendeu? Houve sim uma certa omissão, mas eu acredito que essa omissão não parte dos moradores da cidade, não parte dos profissionais. Eu acho que essa omissão partiu principalmente do sindicato que nos representa, que é quem fica ali por fora da planta, né, por fora das operações industriais, fiscalizando os comportamentos das empresas, a maneira com que está tratando a peãozada, que é assim que a gente chama, entendeu? E aí, quando o sindicato foge dos seus compromissos para com o trabalhador, essas coisas acontecem. Você vê que hoje no polo, por uma fraqueza dos sindicatos, porque é fácil demais a gente falar assim, vou parar hoje, vou fazer uma greve. Mobilize uma greve hoje, para você ver se amanhã você não está fora, está desempregado. E a família fica como? Então, o sindicato, hoje, principalmente, a gente tem uma defasagem salarial devido muito à mão amiga do sindicato quanto às empresas, quanto às fábricas. Hoje, se você fizer um levantamento, Bruno, um salário de um montador de andame que estava em torno de R$ 2.150 na carteira, mais os 30%, hoje está em torno de R$ 1.600. E eu vou lhe dizer, muitos pais de família estão orando para essa boquinha de 1.600 chegar. Mas só chegou a esse ponto porque o sindicato, enquanto o peão estava rodando o Brasil, enquanto o peão estava correndo atrás de um fichamento, o sindicato estava omisso. Você entendeu? Então eu acho que o sindicato é o principal responsável, não só o Sinditic, que é o que representa a nossa categoria da montagem e manutenção, mas todos aqueles que fazem parte da cadeia do polo e deixou chegar a essa situação. Ô Guiba, diante até dessa argumentação até de dia, eu queria lhe ouvir também no seguinte:
Como é que preenche essa lacuna desses profissionais com essa formação, Guiba, se você não tem, na verdade, vagas? Ou seja, você tem agora, antes nós tínhamos uma oferta maior do que uma demanda maior do que a oferta, e agora nós temos uma oferta maior do que a demanda. Como é que você acha que pode, Guiba, preencher esses profissionais que têm a formação industrial, mas porém agora nós temos que achar outro meio para empregá-los e que não é na área industrial? Pronto. Eu ouvi falar sobre a Braskem. A Braskem, na verdade, ela nem se importava em comprar a fábrica. Ela comprava o mercado. Então, para ela não interessava a planta funcionando. Se ela tinha a Copene, que produzia todos os produtos que ela precisava para exportar ou importar, ou exportar, ela não precisava das outras plantas. Então, ela comprava a planta, fechava, porque o que ela queria, na verdade, era o mercado. Enquanto a você usar essa mão de obra perdida, essa mão de obra que está aí vagando, eu acho que a gente precisa, principalmente a gente pode ver que muitos soldadores, hoje muitos montadores migraram para outras funções. A gente precisa qualificar essa mão de obra com outro tipo de empregabilidade. Por quê? Porque a gente sabe que isso aí é omissão política. Eu acho que se culpa sindicato, se culpa a população, não. O culpado maior foram os governadores, os nossos gestores, porque quando você sabe que uma fábrica, um empreendedor grande compra uma fábrica e ele tem o intuito de fechar, você isenta ele em todos os impostos, mas pede ele que mantenha os empregos. Eu acho que é melhor você ter pelo menos os empregos, perder os impostos, ter os empregos, do que você ter todo mundo desempregado na sua cidade, que nem está hoje. Então, o que faltou, na verdade, foi a omissão do governador, a omissão dos prefeitos, que deixaram que isso acontecesse. Eu acho que se tivesse tido um acordo de não abrir mão para a Ford não chegou aqui que nem a água não paga, por que não abrir mão para as outras fábricas? Então, eu acho que o que a gente pode fazer hoje é criar um centro de qualificação para a gente qualificar, principalmente assim. Hoje, quem está tomando conta de Camaçari, quem está estruturando Camaçari, quem está carregando Camaçari nas costas é o comércio, que a gente vê que está quebrado. Mas a gente sabe que se a gente criar mecanismo para fortalecer o comércio de Camaçari, a gente vai ter emprego e renda. Porque a gente sabe que o comércio é forte em todo lugar. A cidade que tem um comércio forte, ela tem um PIB forte, ela tem tudo forte. Né? Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente qualificar essa mão de obra, até porque a gente sabe que muitos montadores de andame hoje, eu conheço muitos que são motoristas de ônibus, outros passaram a ser supervisor de limpeza, outros adquiriram uma outra modalidade, até na produção, outros viraram auxiliar de produção, operador, auxiliar de operação. Então, a gente conhece eles, porque eu também sou montador de andame, a gente trabalha nessa função e a gente vê muito isso. A gente precisa qualificar. O que a gente não pode é deixar o trabalhador jogado aí, jogar das traças e dar um auxílio de uma cesta básica, que a gente vinha falando, um auxílio de um vale-gás e achar que está resolvido. 18 horas e 14 minutos. Rapaz, passou rápido, viu? Acho que dá tempo de mais umas 3 perguntas. Inclusive, já falando no fortalecimento, tem aqui serviços públicos de qualidade para o cidadão. E eu tenho dito o seguinte, Camaçari saiu da 3ª posição do Índice de Desenvolvimento Humano e foi para a 10ª posição. Ou seja, parece que a qualidade de Camaçari tem caído a cada dia. E daí eu tenho uma pergunta que é em cima dessas prioridades aqui. Primeiro, modernizar a rede de iluminação pública, com troca progressiva para lâmpadas de LED, implantar novos mercados públicos e feiras fixas na sede e na costa de Camaçari e garantir eficiência aos serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos, que pouco eu vejo os pré-candidatos, inclusive, falarem sobre isso, os resíduos sólidos, sustentabilidade, etc. E essa questão de mercados. E aí eu queria ouvir agora vocês a respeito dessas 3 prioridades. Guiba. Olha só, você falou sobre os resíduos sólidos. Nós temos um problema, não só no Camaçari, como no mundo, quanto a isso. É um problema que até hoje, né, a gente vê os engenheiros, até a NASA não conseguiu dar jeito nisso. É um problema que não só Camaçari, como todas as cidades têm. Camaçari, com essa pandemia, eu tive a informação que aumentou mais ou menos 1 tonelada de lixo a mais na sua coleta. E a gente tem uma coleta seletiva diária. Né? A coleta seletiva do lixo doméstico a gente tem diária. Mas, infelizmente, o lixo sólido, você sabe que é complicado. É um lixo que você é morador, você não quer nem saber, você joga na sua porta e
e o seu vizinho que se dane, e a gente sabe que é difícil lidar com isso. Então, eu falar de projeto para lixo sólido aqui ia estar sendo um demagogo, porque eu não entendo nada, eu não tenho, assim, capacidade de hoje criar um projeto, até porque ninguém conseguiu fazer isso, não é eu que vou resolver esse problema. Agora, quanto manter a rede de iluminação, né? Modernizar a rede de iluminação, eu acho que já passou da hora. Eu até falei hoje mais cedo, viu, Guiba? Para uma cidade que ainda tem veículo de tração animal, falar de troca progressiva para lâmpada de LED parece que é um pouco contraditório, viu? Porque Camaçari ainda tem características de cidades interioranas. As feiras físicas, as feiras Mercados fixas, públicos, feiras fixas. a orla, como volto a dizer, a orla de Camaçari é um pouco esquecida. Até uma prefeitura avançada que se fizeram lá, está lá abandonada, toda quebrada, tive lá esses dias, tudo destruído. Então, assim, Camaçari é o que você disse, a gente precisa voltar um pouco os nossos olhos para a orla, porque a gente tem, volto a dizer, você falou do emprego, a gente pode estar direcionando essa população que saiu da indústria para o polo turístico. Agora a gente precisa qualificar, precisa criar projetos e principalmente, Bruno, volto a dizer, a gente precisa investir em publicidade para mostrar para o mundo que essas praias pertencem a nós e não a Salvador, e não ao litoral de Salvador. Então a gente pode também usar, né, a orla para direcionar esse público. O montador de andaime, ele vai virar um camareiro, um barman, um guia turístico. Então tem todas essas funções que a gente pode migrar de montador de andaime para... Até porque a função de montador de andaime não é nenhuma profissão, é o desembarca panela, porque é sofrimento. Sofrimento. As pessoas que trabalham de montador de andaime, muitos deles que eu conheço, trabalham porque não tem uma outra profissão. Porque o cara quando ele consegue fazer um curso ou outra coisa, que ele consegue fugir da profissão de andaime, ele esquece. Então eu tenho certeza que se a gente conseguisse qualificar essas pessoas para o polo turístico, com certeza nós iremos resolver. E quanto a isso, a gente precisa urgentemente fortalecer a nossa orla. Eu acho que essa questão do montador de andaime aí, eu falo com prioridade porque a minha família, graças a Deus, sempre viveu dessa função. Né? A minha família que eu falo é meus irmãos e eu. E eu lhe digo uma coisa. Tem gente qualificada no andaime. Eu tenho um curso técnico em segurança do trabalho. Não me identifiquei com a área. Eu pego a boca de montador de andaime e vou com amor. Vou com a certeza de que eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Entendeu? E tem pessoas que eu me formei em técnico de segurança do trabalho, mas tem pessoas no andaime que são soldadores, inspetores de qualidade, inspetores de solda, mas que vê no andaime ali uma paixão, um sentimento de realização ao montar um andaime, porque eu particularmente, não sei você na sua época de nó, porque você só gostava para dar nó, eu me sinto satisfeito quando quando o encarregado chega e fala assim, o serviço é aquele ali. E a gente vai lá, pega o material, monta o serviço, entrega com qualidade, entrega no prazo. Quando eu chego embaixo, que eu olho para cima e vejo aquele andame ali, eu me sinto orgulhoso da minha profissão. Não vamos esquecer de tirar essa PT aí. Pois é, viu? Vamos lá, 18 horas e 20 minutos, Guilherme, um abraço. O Gesso, o sindicato quer o deles todo mês e fazer negócios com as empresas. Eu fico... Quando a gente compara a quantidade de sindicatos do Brasil com os outros países, realmente é difícil até da gente contabilizar, viu? Porque o Brasil ele passa de 15 mil sindicatos. 15 mil, acho que é só o ponto do iceberg, viu? E para a gente finalizar hoje, né, nós vamos ter outras rodadas ainda para a gente discutir o restante e o principal, tá? Nós vamos conversar também sobre os orçamentos disponibilizados para cada setor desse, para saber o que é que os futuros vereadores também acham, tá? E para a gente finalizar hoje, logicamente, essa pergunta que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum, até porque é uma das prerrogativas dos vereadores e é muita cara pálida desses vereadores. A gente tem que dar risada com esses vereadores, porque quando o povo, na verdade, política é sempre assim, ele tem os discursos na ponta da língua para dizer que o culpado é o povo e não eles. Quando nós falamos da cobrança da população, os vereadores não vão nem na Câmara. Ir para a Câmara para quê, cara pálida? Tu acha que eu vou perder meu tempo para ir para a Câmara de Vereadores fazer o quê? Ver vocês discutindo Bavi, como vocês já fizeram lá, sessão para estar discutindo Bavi?
para ir para lá que nem Mata de São João, que os vereadores quase saem nos tapas na plenária, teve que parar a sessão e chamar a polícia para fazer que nem muitas outras cidades aí que os vereadores estão saindo nos tapas, tudo por conta de briga de poder. Anteontem o ex-prefeito de Mata de São João, João Roberto, disse que o presidente da Câmara cobrou, pediu a ele mensalinho para poder não sair do grupo político. E você acha que a população vai sair de casa 9 horas da manhã, cara pálida, para ir lá para a Câmara Liver? E aí eu peço até a Di Passarinho aqui, Guiba dos Pocs, que caso eles forem eleitos, que muda o horário da sessão da Câmara, porque não tem nenhum vagabundo para sair 9 horas da manhã para poder assistir sessão de Câmara, não. Para ver um monte de vereador lá tá fazendo requerimento para trocar lâmpada de poste, para trocar braço de poste, para poder implantar um redutor de velocidade. Deveria ter vergonha. Deveria ter vergonha. Então, eu não sei quem é que vai sair 9 horas da manhã para ir para a Câmara de Vereadores. Só na cabeça de vocês. Só na cabeça de vocês. E detalhe, ir para a Câmara para ver um vereador, não olha nem para a cara do outro. E detalhe, viu? Isso é decoro, viu? Eu não consigo nem acreditar. É decoro. Aí fica lá, um olha para um lado, outro olha para o outro, um fica no celular, um fica lá no fone, que eu acho que deve estar ouvindo música. Aquele fone dali não é para ouvir o discurso do colega. E eu me lembro até no primeiro ano que Clodovil ganhou a eleição de deputado e que ele deu uma chamada porque ele estava lá na plenária, todo mundo conversando, todo mundo saindo. E ele disse que ali era a casa da mãe Joana. Para quem pega a TV Câmara daqui de Camaçari, de Mata de São João, que transmite ao vivo, olhem lá. Enquanto o vereador está falando, os outros estão batendo papo, os outros saem da plenária, sem respeito absolutamente nenhum. E depois quer culpar a população, cara pálida. Eu quero saber só... Aliás, eu sei quem é que vai para a sessão. Quem vai para a sessão é quem vocês ficam pagando para ir para a sessão, para gritar, para bater palma. Quando você diz aqui, quando vocês chegam lá para dizer requerimento número 13.044, eu estou pedindo a requalificação de uma praça que tem 10 anos quebrada e só agora que eu consegui enxergar. Aí o que você pagou vai lá na plenária e bate palma. Meu vereador, como eu estou vendo agora. Saiu o vereador agora de tudo que é canto, agora requalificação de praça foi eles que pediram. E deveria ter vergonha. O prefeito foi entregar uma praça aqui na Glebacê e os pré-candidatos, os vereadores, saíram nos tapas para poder dizer de quem era uma requalificação. Quando eu tive acesso ao requerimento, viu, Gerson, você que está assistindo a gente aí, tá? Quando eu pego o requerimento, esse requerimento foi pedido há 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio atrás. E eles estão achando que fizeram ação do outro mundo, batendo palma e briga, dedo no olho, chute na canela. Eu não consigo entender isso, não. E daqui uma das prioridades, e eu quero ver o Di Passarinho, mas o Guiba para a gente finalizar. E está dizendo aqui o seguinte, ó, ação legislativa e controle das contas. Ele bota aqui a prioridade, ó, aproximar a população do processo legislativo. A segunda, fortalecer os mecanismos de controle. E por último, modernizar a estrutura física e tecnológica. Eu espero que nessa modernização da estrutura física não seja igual essa última que teve agora, né? Que o telhado caiu um pedaço e passou 1 ano para poder reformar. 1 ano a Câmara ficou fechada, mas é porque é a casa do povo, como diz lá que é a casa do povo. E como é a casa do povo, tem que ficar abandonada, porque se fosse a casa do vereador, não estava abandonada, né? Então, eu queria saber de vocês essas 3 prioridades, e dentre elas a principal, como aproximar a população do processo legislativo? Gui? Primeiro, eu acho assim, você não faz a nova política com políticos velhos, certo? Se você hoje for na Câmara de Vereadores de Camaçari, você vai ver ali umas velharias, e pelo amor de Deus... Tem vereador em Camaçari que se pegar ele, tirar o paletó e passear com ele nas ruas da cidade, a população não conhece. Só vê através de rede social e uma vez ou outra na sessão online da TV Câmara. E aí o que acontece? Esses vereadores ficam desaparecidos, não querem saber da demanda da população, só vai na rua quando precisa do voto, ganhou a eleição, some, desaparece. Agora mesmo eu tenho um comércio ali no Pop 1, na avenida principal, e é o que eu mais vejo agora. É vereador subindo, vereador descendo, mas esse vereador não se preocupou durante esses 3 anos e meio de mandato em estar lá dentro do POC, entendeu? Para estar vendo a dor da população, como eu vejo, como o Guiba vê, para tentar resolver uma coisa, no nosso caso, pessoal, porque a gente não pode resolver nada como político, a gente tenta resolver como pessoa humana que nós somos. E aí esse vereador ele não quer saber o que essa pessoa passou 3 anos e meio, ela quer saber agora. E aí não pergunte a qualquer um que
bater um papo com o vereador nos últimos dias aí. Se o vereador convidou para ir na sessão, convida para ir na casa dele de manhã tomar um cafezinho. É o que a gente mais vê. Vá lá tomar um cafezinho comigo. É isso que eles sabem fazer. Entendeu? Então eu acho que essa velharia já está na hora de ser expurgada da nossa sociedade, da nossa Câmara de Vereadores. E para aproximar, Bruno, a população do processo, eu acho assim, primeiro, nós temos que acabar com essa questão da sessão ter que ser terça e quinta, pontualmente às 9 da manhã. Eu acho que a sessão, ela, principalmente, deveria acontecer pelo menos uma vez no mês, no dia de sábado, ou, quiçá, no dia de domingo. Porque é quando a população está em casa, que se não vai na Câmara, pode acompanhar pela rede social, entendeu? Outra, as sessões têm que ser itinerantes. São 2 por semana, uma itinerante e uma na Casa Legislativa. Porque você atrai que a pessoa está passando, está indo no mercado, ela para em um minutinho ali para ouvir o que os vereadores estão falando em praça pública, numa sessão itinerante, entendeu? Não é essa questão de estar... Outro dia eu vi o pessoal fechar a plenária da Câmara para a população não ter acesso. Que democracia é essa? Será que um vereador novo, um eu da vida, primeiro mandato, ou um Guiba da vida, primeiro mandato, teria essa coragem? Fecha a porta aí, seu menino agente da portaria. Para essa pessoa não existe isso. Eu acho que é o momento da gente renovar a Casa Legislativa para só a partir daí começar a mudar os costumes. Entendeu? Essa é a minha visão. Eu acho que para fortalecer aí os mecanismos de controle, vergonha na cara. É a palavra que eu uso nesse momento aqui, que os vereadores deveriam ter. Porque você vê uma pandemia. Os vereadores não se colocaram à disposição da população. Durante essa pandemia que eu acho que é a maior crise sanitária da história da humanidade, pelo menos que eu tenha conhecimento, e os vereadores simplesmente se esconderam. Você vê, abandonaram o prefeito, né? Tanto os vereadores, principalmente os vereadores da base do prefeito, o abandonaram sozinho para poder debater com o secretário de saúde e com a sociedade civil as medidas que seriam adotadas e simplesmente foram curtir a vida. Você não vê. Hoje é fácil demais nesse modelo que os vereadores trabalham hoje. O vereador não tem compromisso com o horário. O vereador trabalha o dia que quer. Chega na sessão, é para começar 9 horas, os caras chegam, formou ali o quórum, a quantidade de vereadores para poder começar. Eu acho que até combinado. Ó, fulano, vá na Câmara mais cedo hoje que eu chego depois. E aí sai a hora que quer, volta a hora que quer. O carro da Câmara que era para estar sendo utilizado somente a serviço, você não vê isso. Se você passar hoje, depois das 17 horas ali no pátio, no estacionamento da Câmara Municipal, você não vê um carro da Câmara estacionado, que era para estar porque é projeto de lei e não estão, entendeu? Então eu acredito que primeiro renova a Câmara, muda os vereadores, tira essa velharia, né? Essas pessoas antigas, não é de idade, é antigas de pensamento, de atitudes e de vícios políticos, para depois a gente começar a trabalhar numa Câmara nova, de atrair a comunidade para dentro do Legislativo, para dentro das ações da Câmara, para ver como que funciona e ajudar os vereadores a executar o seu mandato. Porque simplesmente eu digo a você, eu não serei o vereador que vai na porta da pessoa pedir o voto e sumir e votar com 4 anos. Porque se me ajudou a chegar lá, se me ajudou a construir, vai me ajudar sim a morar dentro. Porque a visão é essa. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, se você fosse eleito vereador e fosse convidado para ser secretário, você seria secretário ou seria vereador? É um projeto meu acabar com essa mordomia, porque eu acho que isso é mordomia. Todo mundo sabe que se você tem cara para ir na rua pedir o voto, a comunidade, a população, te dá a confiança do voto, te elege para você ser vereador. Para você ser vereador. Aí você ganha a eleição, você passa 45 dias ali durante a campanha eleitoral pedindo voto para ser vereador, para representar a população. Aí o prefeito você ganha a eleição, o prefeito vai e te convida, você abandona todo um projeto, você abandona 2.000 votos que a comunidade te confiou, ou que seja 1.500, ou 3.000, ou quantos sejam. Mas, poxa, eu vou deixar de atender um pedido, um ofício que 1.500 pessoas me deu para atender o ofício do prefeito, de uma única pessoa? Eu acho que isso tem que acabar.
Se você quiser ser secretário, converse com o prefeito, o candidato a prefeito antes da eleição, tá certo? Convença ele que você é preparado para exercer o cargo e não coloque seu nome à disposição para a vereança, porque é uma falta de compromisso, Bruno. É uma falta de respeito, principalmente, com as pessoas que votaram em você. Guiba dos Potes. Aproximação da população. Eu vi você dizer uma coisa aí que, para mim, os vereadores estão todos certos. Você falou que os vereadores falaram que a culpa é do povo. De quem é a culpa, Bruno? Nós temos 21 vereadores omissos. Quem botou eles lá, Bruno? Nós temos vereadores ali, Bruno, que tem aproximadamente 20 anos ali dentro, Bruno. Sem fazer um projeto voltado de melhoria de vida para o nosso povo. Mas quem botou eles lá, Bruno? Eu moro em uma comunidade, eu vivo em uma comunidade, Bruno, que os vereadores, como o de Passarinho, ele também, de Passarinho, vive lá também, sabe? Eu tenho orgulho de dizer, eu nunca votei em um vereador de fora da minha comunidade. Eu sempre busquei eleger o vereador que representasse a minha comunidade. Então, o que é que acontece? A gente vê hoje a caça ao pobre lá dentro. Mas aquele pobre que está lá, que sofreu 3 anos e 6 meses, que viu de Passarinho correr atrás de resolver aquele problema da iluminação que estava ruim, que viu o Guiba dos Potes lá, tentando desentupir uma rede de esgoto com a embasa que estava... Não vota em você se você não tiver estrutura, Bruno. Então, quando o vereador abre a boca e diz que a culpa é do povo, a culpa é do povo. Eu acho que aqui eu tenho uma diferença de todos os pré-candidatos. Eu costumo dizer, ele está no grupo que eu estou, eu costumo dizer, a população não é obrigada a votar em mim. Se você quer sofrer, quer continuar sofrendo, nós temos 21 vereadores para você continuar votando neles. Agora, se você realmente quer a melhoria de vida, você quer ver um político diferente, você vota naqueles que você vê no cotidiano. Eu não estou aqui para... Agora mesmo eu quero mandar um abraço para Marivaldo Macedo, meu amigo, para falar de projetos futuros. Eu falo do que a gente viveu, o que eu fiz dos meus 15 anos de vida para cá. Quem conhece Guiba sabe da nossa história. Então eu acho que quando o vereador fala que a culpa é do povo, ele está certo. Porque foi o povo que elegeu ele. Se ele está lá dentro, foi o povo que botou. O mandato é do povo. Então, quando você troca o seu voto por uma cesta básica, porque de Passarinho não tem para lhe dar. Quando você deixa de votar em de Passarinho porque ele não tem gasolina para botar um perfurado em seu carro. Então, você está contribuindo para essa, desculpe a palavra, mas eu vou usar, essa desgraça que nós estamos vivendo. Quando o de Passarinho diz que os vereadores abandonaram o prefeito, balela, me desculpe, irmão. São esses vereadores que o prefeito está fazendo de tudo para eleger. Então, eu tenho certeza que algum conchavo tem. Os vereadores não, eles não abandonaram o prefeito. Porque se o prefeito se sentisse abandonado, ele não ia estar fazendo o que está fazendo, que não vamos dizer aqui agora, né, fazendo de tudo para eleger esses vereadores que aí estão. Então, a gente tem a oportunidade, nós temos a arma, nós temos a caneta para nos livrarmos de todo esse mal. Mas aí, eu estava no POC 3 essa semana e vi lá um vereador que tem, um riquinho que tem aí, a população tirando foto como se fosse eu vejo você chamar aí um popstar. Então, enquanto a população não entender que o vereador é seu funcionário e não seu patrão, a gente vai viver esse caos, Bruno. Por isso que os vereadores de Camaçari tiram onda, é por isso que tem sessão 9 horas da manhã, para não ter realmente quem quer melhoria de seu bairro lá, porque aqui 9 horas da manhã, quem tem responsabilidade está trabalhando. A gente precisa aproximar a população como? Nós temos as associações, vamos estruturar as associações e que nem ele falou, uma sessão na Câmara, uma sessão em uma associação de um bairro, ouvir a comunidade, porque é essa comunidade que paga o seu salário. Como é que você chega numa UPA, que nem a gente tem a UPA Nova Aliança que tínhamos, eu vou bater nisso a minha vida toda, e você requalifica, empurra goela abaixo e acabou, e o povo tem que aceitar, sem nem ouvir o povo, Bruno. Os vereadores, tanto da situação quanto de oposição, com exceção do vereador Jacques Josué, que estava presente com a gente, todos se calaram. O próprio vereador da nossa comunidade se calou e hoje a gente sofre. Hoje a gente, quando tem qualquer problema na nossa comunidade, é um sofrimento tremendo para sair do POC para vir para Guebaá, para o Gravatá. Eu tenho família aqui no Gravatá que quando passa mal uma criança tem que sair daqui do Cristo Redentor para ir para lá para o POC ser atendida. E alguns vereadores acham que isso foi magnífico. A culpa é do povo. Não adianta ficar aqui com demagogia querendo falar bonito para o povo, para dizer que agregar votos. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para ser sincero. Se vocês querem continuar sofrendo, padecendo, os vereadores estão aí dizendo que a culpa de tudo que está acontecendo de ruim em Camaçari é de vocês. Mas eu concordo com eles, porque outro dia teve um cidadão que disse que quando eu perdi a eleição passada, eu falei mal do povo.
Momento nenhum. O que eu falei, eu falo nos lugares que eu vou. O povo só tem os políticos que merecem, Bruno. Esses políticos que estão aí, foi o povo que votou. Eu sou nascido e criado naquele POC. Cheguei para ali com 2 meses de vida. Para mim, eu me sinto nascido ali. Minha mãe fazia um trabalho brilhante ali de ajudar as pessoas. O meu pai tinha uma caçamba velha que carregava o povo para dar socorro, quando era no tempo do pronto-socorro. Mas, no entanto, eu tive 293 votos no bairro que moro, Bruno. Um bairro que a gente tem aproximadamente, dentro do POC 1, quase 5 mil eleitores a gente tinha na época. 4.700, eu tive 293. Em que esse povo votou, Bruno? Então, de quem é a culpa? Então, eu quero aqui dizer a você, se o vereador está dizendo que a culpa é sua, porque a culpa é sua. É você que elege ele. Então, eu não estou aqui para amassar bala para farol, nem para passar manteiga no pão de ninguém, Bruno. Eu estou aqui para ser verdadeiro. Volto a dizer, a gente tem a oportunidade de renovação. Aqueles que querem uma renovação, aqueles que prezam por uma renovação e que está cansado de viver o que vive, eu tenho certeza que não vai votar nesse que estão. Não vai nunca mais ouvir eles dizerem que a culpa é do povo. Entendeu, Bruno? Então fica aqui a minha indignação, porque quando eles falam que a culpa é do povo, é porque a culpa é do povo. Gerson, lá não está escolhendo o professor Raimundo não, porque na escolhendo o professor Raimundo tem mulher, viu, Gerson? E não temos uma vereadora eleita, então tá difícil. 18 horas e 37 minutos, quero mandar um abraço para Josué Marinho, pré-candidato a prefeito pelo Partido Verde, Rui Nunes também, que é o presidente do PV. Mandar um abraço para Tiago Peixoto, que é o presidente do PSL, do DI Passarinho, e também um abraço para todos os dirigentes do Democrata, que é o presidente do Democratas, Helder Almeida. Helder Almeida. Eu vi alguma foto, alguma coisa que me mandaram ontem de Helder, não me recordo o que foi, acho que alguém lá abraçado com ele, no pescoço dele. 6 horas e 38 minutos. Eu queria agradecer a presença de Di Passarinho por ter aceito o nosso convite, lhe desejar boa sorte nessa sua caminhada e mais na frente teremos outro encontro. Com certeza, Bruno. Eu que agradeço o espaço, né? Eu agradeço aí a Guiba também por esse bate-papo. E posso mandar um abraço aqui? Claro, com certeza. Abraço, beijo, fica à vontade. Que a galera que acompanha nossa live aqui, a minha live aqui no meu caso no meu Instagram, Anderson Glover, Vini do Feijão, Dara, Anne, minha esposa, Grande Fufa do Patins, participou aqui, comentou aqui na minha live aqui no momento que a gente tá falando sobre esporte, mas eu só vi depois. Fufa, um abraço, meu irmão. E ele que tá convidado para vir falar de patins aqui, viu? Pronto, vou mandar um zap para ele hoje ainda. Lohan e Laeste, lá no Jardim Limoeiro, um abraço para esse casal aí que eu gosto de graça. Silvano Melo, Sil, o homem que mais monta andame no Brasil, né? E todo o meu grupo, o grupo que nos apoia, minhas lideranças, Jean e Ricardo na Mangaba, Gilcimar na Piaçaveira, de família. Temos também aqui no Cristo Redentor, Zé Carlos Boca de Prata, Bingo, que também é montador de andame. E são essas pessoas aí que nos ajudam, né, nas demandas diárias que aparecem e vai nos ajudar também na nossa futura campanha eleitoral. Forte abraço, Bruno. Obrigado pelo convite mais uma vez e estou à disposição. Guiba dos POCs, mais uma vez. Guiba já é da casa, eu não preciso nem apresentar muito, mas Guiba, muito obrigado por estar aqui novamente. Vou dizer que da casa é minhoca. Eu esqueci, Guiba. Mande ver. Um dos principais abraços para não ter picuinha no grupo mais tarde. Ao grupo Portal dos POCs. Já ia lhe dizer. Portal dos POCs. Eu quero mandar um abraço para Cheguei Chegando. Aquele abraço, Cheguei Chegando. Sim do Box, Pai Cosme, Guiba dos POCs, Di Passarinho, Lene. Como é o nome da produção lá? Eu me esqueci. Lene Alves, DJ Tomate. DJ Tomate, João Light. João Light. Um abração para todos vocês, tá bom? Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e ao Portal dos POCs. Então, para concluir, eu quero aqui... Silvano, manda um abraço pra Guiba. Quem é essa aí, mano? Silvano, por favor. Quem é Silvano? Silvano, ele mandou aqui meu também. Irmão, Silvano mandou é meu aqui parceiro, também. Silvano. Um abraço, Silvano. Quero aqui agradecer, Bruno, a oportunidade de como você tem trazido aqui vários e vários pré-candidatos têm aproveitado essa oportunidade. E dizer a Camaçari, um abraço ao nosso grupo, Portal dos POCs, que eu tenho certeza que muitos estão acompanhando essa hora. Dizer a toda a Camaçari que nós teremos fundamentalmente a oportunidade de mudança de Passarinho. E aí, para ajudar a população em uma escolha, Bruno Albuquerque está fazendo esses programas. Então, você terá a oportunidade de escolha. Se você está completamente satisfeito com aquele vereador que diz que a culpa de toda a desgraça de Camaçari é sua,
você vota nele de novo. Se não, Bruno está trazendo aqui, dando oportunidade aos pré-candidatos novos, e você avalia e vota no melhor. Uma boa tarde e que fiquem todos com Deus. Lembrando que do ano passado para esse ano eu já entrevistei mais de 120 pré-candidatos a vereadores. Deixa eu mandar vou lhe cortar logo, porque eu sou igual Faustão. Fernanda Santana, está nos acompanhando. Fernanda, não esquecer de Fernanda. Eu vi aqui, já apareceu aqui. Já Nanda, apareceu aí. Já apareceu Nanda e Thay. Tá lá nos POCs. A nossa produção, Fernanda e Tayane. Isso. Então dá um abraço para sentir a falta. Hoje não teve um cafezinho, não teve nada. Fiquei rodado. Rapaz, hoje foi barril, viu? Como diz até o ar-condicionado desligado. Rapaz, todo mundo reclama desse ar-condicionado. Eu ligo o ar-condicionado, todo mundo reclama. Tô aí, ó o nariz aí como ele já tá, viu? Mas de todos o acervo de vereadores e pré-candidatos a prefeito é justamente para manter a população informada. E eu quero mandar um abraço para a galera de Camaçari, Salvador, Alagoinhas, Dias d'Ávila, Mata de São João, Itanagra, Feira de Santana, Rio de Janeiro, Catu, em Londres, por incrível que pareça, eu tenho a terceira audiência nossa lá em Londres, no Reino Unido. Inclusive, mandar um abraço lá para nosso amigo Michael Rice, que está nos Estados Unidos, Vani, que está em Londres, Vini, que está em Londres, São Paulo, Lauro de Freitas, Conde, Jorge Brasil, um abraço para você que está no Conde, Cutia em São Paulo, Lusaka, na Zâmbia, Juazeiro, lá no Vale do São Francisco. Um abraço até para o deputado Roberto Carlos, que eu estive com ele esses dias e nós conversamos também. Gente boa, em Arembepe, Euclides da Cunha, Paranã, Araçás, Aracaju, Weser Marques lá em Aracaju, um abraço para você, Juiz de Fora, do povo do Rio Grande do Sul também, da Bahia, de Portugal, Rio de Janeiro, Macaé aí, é o lugar que mais mandou vocês, Trabalhei viu? lá. O lugar que mais mandou vocês, Balneário Barra do Sul, um forte abraço, Fortaleza no Ceará, tem eu acho que no Amazonas aqui também, Espírito Santo, Argentina, Itaipava, conheci Itaipava lá no Maranhão também, forte abraço. Mas não é quente não no Maranhão. Maranhão tem uma cidade com o nome Itaipava? Não faz calor não. Itaipava, e como é o lugar que você falou dos Bacabal, Estados Unidos? Michael Rice. Michael Rice esteve aqui em Camaçari, ficou aqui uma temporada com a gente, um abração para você, curtindo a gente aí, Vani também, Vini também, então um abraço para todos vocês. 18 horas e 43 minutos, muito obrigado pela participação de todos vocês, espero vocês na segunda-feira ao meio-dia com o programa Folha Notícias, primeira edição. Pela manhã eu estou na Rádio Recife FM, pela manhã, 8 horas da manhã, com o programa Notícias da Manhã, com Wagner Oleiro, aquele abraço, e Johnny Ribeiro também fazendo o programa Notícias da Manhã no Mais Recife FM. Mandar um abraço também para Gilson Farias, que transmitiu agora o nosso programa também pela Rádio Comunitária do Parafuso. Um abraço para Marconi William, também da FM lá em Alagoinhas. Forte abraço para todos vocês. Bom final de semana, por favor, se cuidem, não acabou a pandemia, como o Guiba falou, não acabou a pandemia, mas o povo está se acabando, né? Se intitulou que acabou, os decretos foram desdecretados, como diz o povo, tá? Então, um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo programa.